Está começando mais um episódio do Leadify Drops, a dose quinzenal de informação para quem quer vender mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leadify Drops. Hoje eu tô aqui com Jefferson Pescaroli, do nosso time comercial aqui da Leadify, para a gente falar sobre a Copa do Mundo e o varejo automotivo. Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Sejam todos bem-vindos aí a mais um EP do Leadify Drops. Vamos mais uma vez trazer um conteúdo aqui para tentar fazer a diferença para o mercado. E para a gente começar nosso papo, Jefferson, eu queria falar com você sobre uma matéria muito interessante que saiu algumas semanas atrás na Infomoney e que mostrava que o público da Copa ele pesquisa muito sobre tecnologia, finanças e automóveis. O que esse dado significa para quem opera uma concessionária durante esse período? Bom, lembrando que a Copa ela vem para segmentar um público que já existe, né? Então, acho que o que esse dado sinaliza, e eu acho que as concessionárias têm que prestar bastante atenção, é que nesse período, nessas sazonalidades, assim como é a Copa do Mundo, ele está concorrendo com a atenção do público dele, não só mais com os próprios concorrentes, né? Ele está concorrendo com a atenção de muitos outros players do mercado e de outros mercados que também estão querendo atenção. Então, o público está distraído, né? Essa é a questão. Está todo mundo prestando atenção na Copa do Mundo e você tem que sair um pouquinho do trivial ali e pensar que você está competindo hoje não só com outras marcas de veículos ou de motos, você tem que estar de olho porque você está competindo com várias outras empresas e isso traz uma série de reflexões e de estudo e de pensamentos, como por exemplo, se você não tomar muito cuidado com as suas campanhas, não ajustá-las, não fazer de forma correta, o custo do lead também vai subir muito nesse período porque tem muita gente colocando muito e muita grana no mercado para rodar. Então, acho que os principais pontos que tem que ficar atento são esses. E pensando em momentos de alta sazonalidade, quais que são os erros mais comuns que você vê os gestores cometendo quando o volume de curiosos pode aumentar? Então, nesse momento, eu acho que o principal erro é você não ter uma base montada ali em relação a que eu digo? A tecnologia, métricas, parâmetros, porque nesse momento que provavelmente aumente o volume de curiosos, se você não tem nenhuma tecnologia para te ajudar nessa triagem, se você não tem nenhuma métrica para você se balizar no seu time, muitos gestores podem cobrar excessivamente a tua equipe em conversões que talvez não façam sentido, ou em volumes que não façam sentido, e isso pode principalmente cansar a equipe, frustrar a equipe. E um grande problema, um risco muito grande é hoje você ter uma equipe de venda na ponta frustrada, achando que está fazendo um mau trabalho, achando que o resultado está ruim e tomando cobranças que não sejam construtivas, né, que ajudem eles a performar mais. Então, hoje, um gestor ele tem que estar preparado para esses momentos, porque hoje a gente está falando de Copa do Mundo, mas não é só a Copa do Mundo que traz esse tipo de reflexão, né? A gente vai ter eleições, por exemplo, esse ano, e também vai causar, hoje o Brasil com certeza vai causar uma comoção muito grande, se não maior do que a Copa do Mundo. Então, quando chegar esse período, que vai durar ali também seus 30 dias, a, o gestor que não tiver com isso na ponta da língua e preparado para ajudar teu time, com certeza vai cometer erros. A gente sabe que no futebol nenhum time entra em campo sem um treino, sem um preparo adequado. Agora, eu queria saber de você o que precisa estar ajustado na operação antes da Copa começar para não perder as oportunidades que podem vir a aparecer. Tentando não ser repetitivo, mas tem que estar ajustado à estratégia. Tipo assim, você não pode cair no mês da Copa do Mundo e depois ver o que você vai fazer, né? Então, todo o repertório do time comercial tem que estar ajustado. Você imagina só um mundo comovido com a Copa do Mundo, e eu não sei se vai ser exatamente os jogos do Brasil tão mais tarde, mas imagina um vendedor ligando para um cliente no horário do jogo do Brasil, um exemplo. Vamos supor que ele estava trabalhando, olha. Então, assim, você tem que estar preparado. E principalmente para que isso não vire desculpa, né? Tipo, então a Copa do Mundo ninguém trabalha, ninguém liga para ninguém, ninguém faz nada. Eu não acho que é esse ponto. Mas você tem que estar preparado
com escala, com pensamento, com estratégia, com repertório, ajudar o time, trazer alguma condição diferente. Falando de marketing também, né? Pô, marketing pode nadar de braçada em eventos como esse, tem muita coisa que dá para fazer. Então, eu acho que antes do apito, é realmente um alinhamento. E lembrando do seguinte, quando eu falo que o público ele está distraído, a nossa equipe também vai estar. Então, eu acho que se um gerente hoje ele não tem uma rotina de um acompanhamento diário ali, uma reunião de bom dia, para trazer o time e falar assim, galera, ó, hoje é assim, assim, assado, a missão é essa, vamos atrás disso daqui, senão a gente entra na cadeia do consumidor distraído. Teu vendedor também está distraído, tá todo mundo meio distraído. Então, eu acho que uma boa, se você não tem essa rotina de falar diariamente com o seu time ali, e eu não estou falando de uma reunião extensa, não, estou falando de 5 minutos, 10 minutos, só para botar a bola no chão e falar, ó, hoje a gente vai atacar por aqui, por aqui, por aqui, eu quero isso, isso e isso. Eu acho que é uma maneira de minimizar. Então, para quem não tem essa rotina, para esse período aqui, criar essa rotina vai fazer diferença. A gente sabe que aumento de demanda, ele também significa mais gente pesquisando sem intenção de compra. Como que o gestor separa o lead curioso do comprador sem sobrecarregar o time comercial? Bom, eu vou falar de mais coisas aqui, para não ficar parecendo que eu estou puxando sardinha para a Leadify, mas o uso de tecnologia vai te ajudar, né? A tecnologia da Leadify, ela vai fazer exatamente isso para o seu time, colocar o teu vendedor na frente de um comprador mais pronto. Mas para não falar que eu só falei de tecnologia e estou fazendo propaganda para a Leadify, que nem é o intuito, um time de pré-vendas pode ajudar também nesse momento. Então, eu acho que é hora de olhar para a tua demanda e entender a quantidade de lead que você está recebendo, qual está sendo o aproveitamento que você está tendo desses leads que você está recebendo, e talvez seja a hora de startar um time de pré-vendas ou um pré-venda, enfim. Olha para dentro da tua operação, vê se faz sentido, e como a gente falou anteriormente, é muito perigoso frustrar o vendedor a todo momento. E eu não estou querendo ser super protetor com vendedores, não. Mas é que pô, o teu artilheiro tem que estar pronto para fazer o gol. E eu defendo a ideia que um vendedor hoje ele tem que estar pensando em venda o tempo inteiro. Então, quanto mais você deixar ele descansado, entre aspas, para marcar esse gol, melhor. Então, duas dicas. Uso de tecnologia, não dá para fugir disso, né? Tecnologia não é o futuro, é o presente. Não é mais diferencial, tem que fazer parte do teu arsenal. E talvez pensar num time de pré-vendas para esses aumentos de demandas pontuais. Talvez isso, para quem ainda não quer ter, pode até terceirizar nesse primeiro momento, mas enfim, eu acho que são duas dicas que vai ajudar. E agora, para a gente encerrar, Jefferson, eu queria que você deixasse um recado para o gestor que está ouvindo a gente agora e que quer estar preparado para um período como esse, de Copa do Mundo ou um período parecido. Então, Luiz, o recado que eu quero deixar para os gestores aqui é organização, né? Para você estar preparado para essas sazonalidades e principalmente para essas sazonalidades que tem data. Então, assim, em janeiro você já conseguiria programar o teu ano. E eu acho que é importante o gestor hoje que quer pensar, estar um passo à frente, ele ter essa organização de como ele quer chegar com a equipe dele quando chegar essas datas especiais, porque o público distraído é uma oportunidade muito grande, porque apesar da distração, é um público que vai estar cada vez mais conectado. Eu não tenho exatamente esses dados, mas eu tenho certeza que o tempo de tela em Instagram, Facebook, TikTok aumentou muito. Então, assim, esteja preparado para estar presente, prepare o seu time para receber, tenha tecnologia para te apoiar, porque esse é o mínimo hoje, e faça a organização do teu time com estratégia. Então, esse é o recado que eu tenho para dar para os gestores. Perfeito, Jefferson. Mais uma vez te agradeço muito pela participação aqui no DeFi Drops. Eu acho que esse nosso papo foi muito interessante e essa sua visão de quem está na linha de frente todos os dias é muito importante a gente trazer para o nosso público. Te agradeço mais uma vez pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aqui na torcida para a seleção e para o nosso setor automotivo aqui também, que todo mundo consiga fazer um ano espetacular e conte com a Leadify.
E para você que está ouvindo a gente nesse momento, a Copa já começou. Se o seu time ainda não está preparado para separar quem quer comprar de quem só está pesquisando, esse é o momento de resolver isso. O link para agendar um bate-papo com nossos especialistas aqui da Leadify está na bio do episódio. Agradeço mais uma vez pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do Leadify Drops.